E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tá? Na nossa videoaula de hoje, nós iremos tratar sobre razão entre segmentos de reta. Lembrando que na aula anterior nós definimos o que seria razão, né? Também o que seria proporção. Hoje a gente vai falar como se dá a razão entre segmentos de reta. Só que antes disso a gente tem que relembrar primeiro o que são segmentos de reta, tá? Então, vamos lá. Imagine a reta R que passa pelos pontos distintos A e B. Então, a gente tem a reta R passando por dois pontos. Os pontos A e B e todos os demais entre eles formam um segmento, né? Que é formam, não é formar, tá? Formam um segmento de reta que é indicado por AB. A medida de um segmento AB é indicada por AB ou mede AB. Então, o que a gente tem que entender? Segmento de reta, ela nada mais é do que um pedaço de uma reta que é delimitado por dois pontos. Então, todo mundo que está entre A e B, incluindo eles, formam o segmento de reta AB. A gente tem que entender que existem conceitos diferentes. Nós temos o conceito de reta, nós temos o conceito de semirreta, nós temos o conceito de segmento de reta, tá? Todos eles são conceitos diferentes que para a gente no momento só nos interessa o de segmento de reta. Então, recapitulando, o que é um segmento de reta? Você tem uma reta qualquer, reta S, e o segmento de reta nada mais é do que um espaço delimitado por dois pontos que estão contidos nessa reta. Então, todo mundo que está entre os pontos C e D formam o segmento de reta CD. Tranquilo demais, né? A razão entre dois segmentos corresponde à razão entre suas medidas, considerando a mesma unidade de medida de comprimento. Então, parecido com a razão entre dois números, para encontrar a razão entre dois segmentos de reta, a gente vai ter que fazer o quê? Descobrir quanto mede cada um desses segmentos e aí assim fazer a razão entre eles, a divisão entre eles. Tá? Então, vale lembrar que a medida indicada por MED do segmento, tá? E essa medida geralmente ela é numérica e é acompanhada de uma unidade de comprimento. Essa unidade de comprimento pode ser centímetro, pode ser milímetros, pode ser metros, pode ser quilômetros, depende da unidade que você esteja a trabalhar. E é interessante a gente entender o seguinte, sempre para trabalhar com razão entre dois segmentos, nós temos que considerar a mesma unidade de medida de comprimento. Então não tem, de forma nenhuma, é praticamente impossível que a gente trabalhe com, por exemplo, uma razão entre uma unidade, entre um segmento que esteja em centímetro e outro que esteja em metros. A gente vai ter que converter um dos dois para outra unidade para que a gente possa realizar a razão de forma correta, tá bom? Então, vamos lá para a nossa hora do exercício. Considere os segmentos de reta AB e CD. Segmento de reta AB 30 mm, segmento de reta CD 5 cm. Calcule a razão entre os segmentos. Item A, B e CD e item B, CD e AB. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, né? Primeira coisa que você imagina de fazer é o seguinte, beleza, calcular a razão entre segmentos AB e CD. Então, vamos lá, item A, AB sobre CD. AB é 30, CD é 5, 6. Pronto, resolvi. É aí onde você se engana, tá? Tá errado. Lembra da principal característica que nós temos que ter quando a gente fala de razão entre dois segmentos de reta. A gente tem que considerar a mesma unidade de medida de comprimento. Nesse caso aqui, se a gente observar, ó, AB está em milímetros e CD está em centímetros, tá? Então, logo por conseguinte, vamos apagar aqui de tudo o slide porque esse resultado estava equivocado. Então, o primeiro passo é a gente deixar os dois na unidade de medida. E aqui a gente tem duas possibilidades. A gente transforma milímetros para centímetros ou transforma centímetros para milímetros, tá? Como é que a gente vai fazer isso? A gente tem que recobrar agora na nossa mente
as unidades decimais. A gente tem o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro, tá? Então, de centímetro para milímetro, a gente vai multiplicar por 10. De milímetro para centímetro, a gente vai dividir por 10, tá? Então, vamos transformar isso aqui em milímetros. 50 milímetros. Então, AB sobre CD, 30 sobre 50. A gente pode cancelar esse zero de cima com esse de baixo. Fica 3 sobre 5. Ah, Laércio, mas eu quero transformar milímetros em centímetros. Não tem problema. Você vai dividir por 10. 30 por 10 dá 3 centímetros. Calculando agora a razão em centímetros. 3 sobre 5. Mesma coisa, tá? Tranquilidade total. Item B agora, a gente quer justamente CD e AB. Então, vamos transformar isso aqui, 3 centímetros, 50 milímetros, para trabalhar com as mesmas unidades. Item B, CD sobre AB. Então, fica 50 sobre 30. Cancela esses zeros, fica 5 terços. Repara a diferença das respostas. 3 quintos, 5 terços. Repare que no primeiro eu tenho AB e CD. Depois a gente tem CD e AB. Se a gente inverter a ordem das razões, a ordem dos segmentos, a gente vai inverter a razão também. É meu lógico, está falando de divisão, né? Tranquilo demais. Beleza? Então, galerinha, essa foi a nossa videoaula de hoje, bem rápida, tá? O conteúdo bem tranquilo. Sugiro que vocês façam a atividade proposta. Qualquer dúvida que vocês venham a ter, podem ficar à vontade para interagir, lançar a sua pergunta, tá bom? E a gente se vê na nossa próxima aula. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Fui!